Eu já falhei em muito momento que eu não poderia ou que eu não deveria. Acho que principalmente no que tange a trabalho, a emprego. Seja em algum momento de entrevista que eu falei alguma coisa que eu não deveria falar, e isso consequentemente acabou me fudendo depois. Ou em apresentações de reuniões, de coisas de resultados, relatórios, enfim. Meio que sempre acaba meio que, né? Depois que você para pra pensar, você fala, putz, poderia ter feito diferente. Não deveria ter feito aquilo. É uma merda. Vai fazer o quê? Tá todo mundo sujeito a isso, né? Inclusive jogadores de futebol. Por isso que a gente vai ver hoje craques que falaram na hora mais importante de exemplos que você pode ter. De cabeça, assim, já me vem, por exemplo, Nilson na final da Copa do Brasil de 25. De 25 não. Ó, quem dera. De 15, né? Contra o Palmeiras. Você pode pegar o Jean Lucas chutando no chão de forma vergonhosa contra o Fortaleza 2023. Amaldiçoado seja o Jean Lucas, fez a gente ser rebaixado com esse lance. Enfim, acho que todo torcedor, independente do time que seja, vai ter pelo menos uns 5, 10 exemplos aí na cabeça que só de você reviver já dá aquela raiva, aquele ódio no coração. Então, bora ver principalmente no futebol europeu, né? Afinal, estamos aqui com um vídeo do Eurofute. Pedrão, vamos ver o que o nosso querido Pedro Silveira tem pra falar pra nós. Imagina tu fecha o gol num jogo importante de Champions League, só que aí comete uma falha. E no futuro todo mundo lembra o quê? Da tua falha, e não que tavas fechando o gol. Acontece até com os melhores. E aconteceu, acredite se quiser, com o Manuel Neuer. Nas semifinais da Champions League 23-24, Bayern e Real Madrid se enfrentavam, o Real tendo bastante favoritismo. Porém, Neuer fazendo milagre bárbaros, um goleiro no tempo absolutamente lendário, considerado no tempo pra muitos normal. como o melhor da história do futebol. E aí, Neuer, dois mesmo vacilos. veteranaço, vinha sendo decisivo. Ele fechava o gol e impedia Vini Júnior e companhia de brilharem, até que o Alphonso Davies colocou o Bayern de Munique espalma, na né, eu frente acho. do placar. E como o primeiro jogo tinha sido 2-2, era só segurar esse 1-0 que a vitória e a vaga na final eram do Bayern de Munique. E aí os torcedores estavam confiantes, porque mesmo não sendo favoritos, né, no final das contas o Neuer estava pegando até pensamento. Mas por algum motivo... Pacto... O vento possibilidade. mudou, a maré virou e o Neuer tomou um gol defensável que, pra sorte dele e dos seus companheiros, foi anulado pelo juiz. Mas depois viria um momento que com certeza vai ficar marcado na bela carreira que ele tem. Um chute tranquilo de agarrar que ele não conseguiu segurar. Ele e deu um espalma no pé do rebote Roselu. no pé de um grande artilheiro, Roselu, que graças ao vacilo do craque Manuel Neuer, enfiou pro fundo das redes, empatou o jogo e ressuscitou o Real segundo Madrid. gol acho que também veio de uma falha do Neuer, depois, se de pá. novo com o Roselu, viraria o jogo e iria pra Não, mais uma não final foi. de Champions, que Mas bateria em esse- mais um título. esse Aí, rebote amigo, que ele com dá aí essa é falha foda. grotesca, no momento importante da temporada, no momento decisivo na Champions, a mídia alemã caiu matando em cima do Neuer, e alguns jornais compararam esse erro dele com aquele erro grosseiro do Oliver Kahn. Pois Na é, final da nada Copa, mais é justo do que verdade. falar de uma das melhores atuações de goleiro na história da Copa do Mundo. Pelo menos para os brasileiros, né? O Kahn contra o Brasil na final da Copa de 2002. É até complicado um pouco falar do Oliver Kahn, porque ele era um goleiraço, né? Certamente um dos grandes goleiros da história aí. E vinha fazendo um mundial brilhante naquele ano. A Alemanha e o Kahn tinham sofrido apenas um gol na Copa do Mundo inteira até chegar na final contra o Brasil. Isso é E o foda. goleirão já tinha sido eleito ali o melhor jogador da competição. Mas ele falhou no momento decisivo. Quis o destino que justamente o líder e capitão da Alemanha se tornasse o grande vilão naquele momento. Pra ser justo com o Kahn, ele vinha fazendo uma atuação boa contra o Brasil, fez até umas defesas interessantes, porém no meio do segundo tempo, novamente a sorte virou azar. Um chute mais tranquilo do rival de fora da área parou no peito de pau do Oliver Kahn, também deu- que ao invés de dar aquela amortecida, aquela Acabou dando encaixada rebote na pelota, soltou a pro redonda Ronaldo. nos pés de Ronaldo Fenômeno. E o resto é história. O Brasil abriu 1-0 e graças a essa falha grotesca do Kahn, a Alemanha obviamente teve que ir um pouco mais pra cima, ficou mais exposta e quase 10 minutos depois o Ronaldo Cascão fez o 2-0 e garantiu o penta pro Brasil. Desde então já se passaram mais de 20 anos e a gente viu a reação do Kahn mudar ao longo do tempo. Depois do apito final ele desabafou: "Não há consolo, meu único erro em 7 jogos foi punido. Isso é 10 vezes pior." 15 anos depois, ele postou uma foto daquele momento com a seguinte legenda:
por que eu me tornei goleiro. Só que pô. mais recentemente, numa entrevista, disse que superou. E falou que vive muito bem sem ter vencido. Demorou título só em uns 23 anos pra ele superar. Se ele superou, eu não Tá sei. suave. Mas o que eu tenho certeza é que é uma das maiores falhas de goleiro na história do futebol. E o próximo item da lista volta a envolver um goleiro alemão. O Neuer aparece novamente, porque se o Rivaldo fez o Kahn dar rebote, o mesmo não aconteceu com o Mbappé na final da Champions da temporada 19-20. O Bayern de Munique, que vinha voando, enfrentava o PSG, que chegava na sua primeira final de Champions League, quando o jogo ainda estava 0 a 0, uma partida tensa e disputada. O nosso querido Kylian desperdiçou uma chance inacreditável. No finalzinho do primeiro tempo, o Alaba saiu jogando errado. A bola sobrou para o Mbappé, que tocou para o Ander Herrera. O espanhol devolveu, e aí o Mbappé livre de marcação, de frente pro gol, podendo parar e pensar no que fazer quase. Acabou simplesmente recuando a pelota pro Neuer. Aquele gol fez muita falta, porque foi um jogo decidido nos detalhes. E se sai 1 a 0 ali, Tipo assim, eu diria... há de se dizer, a quantidade de gol que o Mbappé perdeu na época do PSG foi loucura, pô. Principalmente com a assistência do Neymar. Que o Neymar, né, é difícil estar em campo. Tem esse ponto. Mas você pega, tipo... Quando você pega lances de melhores momentos do Neymar no PSG, deve ter pelo menos uns 15 ou 20 dele dando umas assistências bizarras pro Mbappé. Que não se converteram em assistências porque o Mbappé chegava na frente do gol e chutava em cima do goleiro, chutava pra cima, chutava aberto demais, ia pra fora. Loucura, moleque. Loucura, tá ligado? Porra. Tipo assim, ninguém duvida da qualidade que o Mbappé tem. Mas a quantidade de gol que ele perdia, né, nesses anos atrás, nessa época de PSG, foi... Pô, que putaria. teria uma chance bastante razoável do Paris Saint-Germain conseguir a sua primeira Champions na história. Mas como sabemos, o Mbappé perdeu esse gol, Coman meteu a lei do ex e o Bayern de Munique ganhou por 1 a 0. O Mbappé marcou 30 gols naquela temporada, mas talvez ele trocasse todos por esse gol na final. E sabe o que é pior? O gol perdido pelo francês virou piada nas bocas do Blatter, o ex-presidente corrupto da FIFA, que abriu a boca pra dizer que até ele marcaria aquele gol. Imagina você perde gol que daria o primeiro título de Liga dos Campeões da história do seu clube e de quebra é zoado por um senhor de 80 anos que nunca chutou uma bola na vida. Mas calma, porque a próxima vez que o Mbappé tiver uma final de Champions, ele vai chegar com certeza, ele vai brocar. Ele não vai deixar escorregar. Será? Será? Essa chance mais uma vez. E por falar em eu não colocaria a escorregão, minha mão esse no momento fogo, é triste, mas ele ia chegar. A gente tem que falar do Steven Gerrard. O lendário camisa o 8 do escorregão? Liverpool é considerado um dos maiores jogadores da história dos Reds, mas também protagonizou um dos momentos mais tristes em campo pelo clube inglês. A temporada era 2013-2014. O Liverpool de Gerrard, Luís Soares e Felipe Coutinho liderava a Premier League e tava com uma mão na taça, já que faltando 3 rodadas pro final do torneio, eles tinham 3 pontos de vantagem pro segundo colocado, que era o Manchester City. Foi aí então que na 36ª rodada os Reds receberiam ali o Chelsea de José Mourinho. Um visitante não muito agradável, mas o fato é que se o Liverpool vence e o Manchester City não vencesse o jogo deles, o título já estava muito encaminhado para eles encerrarem ali uma seca que já durava 24 anos na época. E para tu ver como a situação foi anormal, o que aconteceu era o seguinte: o Chelsea não venceu o Liverpool em Anfield há 4 anos pela Premier League. E para completar, os Blues iam a campo com um time misto. Enquanto isso, o Liverpool vinha de uma sequência de 16 jogos sem perder, incluindo uma vitória sobre o concorrente direto, o Manchester City, que dava muita moral. Para completar, depois dessa vitória do Liverpool sobre o City, o Gerrard, capitão do Liverpool, une seus companheiros em campo e começa a gritar. Pois caralho, no final das contas, que karma o time absurdo, escorregou por entre moleque. os dedos. Já no Que final bizarro. do primeiro tempo, o Gerrard estava soberano com o passe que ele recebeu na defesa, mas ele deixa a bola escapar. Na hora que ele tenta reagir, ele escorrega sozinho. E a Que bola loucura, fica com o mano. Dembaba, atacante do Chelsea, que vai direto em direção ao gol e faz 1 a 0 para os Blues. O Liverpool jogou bem, mas precisando da vitória, ou pelo menos marcar um pontinho que fosse no mínimo, eles se meteram todos pra frente. E no final do jogo já não tinha mais defesa quando o Fernando Torres saiu na cara do gol, tocou pro Willian, que fez o 2 a 0. E com essa derrota, o Liverpool acabou caindo pro segundo lugar na Premier League. E o sonho do título foi embora. Anos depois, o Gerrard revelaria na sua autobiografia que esse foi um dos momentos mais difíceis da sua carreira. Fazia anos que eu não chorava, mas na ida pra casa não consegui parar. As lágrimas Pô, deve ser uma continuavam merda, caindo. mano.
E se o escorregão do Deve Gerrard ser poderia ter foda. encerrado um jejum, imagina você perder um gol que mudaria a história do seu país pra sempre. Porque foi o que aconteceu com o Robben na final da Copa de 2010. A Holanda é a maior seleção que nunca foi campeã do mundo. Já tinha batido 2 vezes na trave nos anos 70, mas em 2010 voltou para uma final agora contra a Espanha, que também buscava o seu primeiro título. E era aquela Espanha atual vencedora da Euro na época, né, com Xavi, Iniesta, Casillas, Sérgio Ramos. Um duelo para entrar para a história, a gente certamente teria um campeão inédito. O jogo tava tenso e 0 a 0, quando aos 16 minutos do segundo tempo, o Sneijder achou uma bola primorosa pro Arjen Robben. O holandês saiu nas costas da marcação e cara a cara com o Casillas hesitou. O Robben ficou marcado na carreira por ter uma jogadinha característica em que ele puxava pra Cortava pra canhota esquerda. e geralmente finalizava muito bem, com curva, colocado, com força. Ele sabia muito bem bater na redonda. Eu acho que se em uma simulação a gente pudesse repetir esse momento 100 vezes, o Robben faria talvez 95 gols. Mas naquele o que eu ia falar, naquele 95. momento, ele hesitou, acabou telegrafando um pouco o chute e finalizou por uma defesaça espetacular do Casillas com o pé. É final de Copa, tu perde isso aí e tu sabe que é uma oportunidade de ouro, que tu não pode perder. O Robben sabia Pô, isso pela aí reação se dele dá pata pra na ver. mente do Porém, Robben até esse hoje, cara era um esse gol jogadoraço perdido. e receberia uma segunda chance no mesmo jogo. Quando no final Tem da outro? partida, de novo tem a chance de sair frente a frente com o Casillas, mas acaba perdendo um pouco o controle da bola e o goleirão fica com ela. Eu nem acho que esse segundo Caralho. lance foi muito falha dele, era uma situação complicada, tava muito em velocidade. tinha dois sendo zagueiros em cima pressionado dele, por dois mas zagueiros e tal. ainda Mas o fato assim, é que né? a partida seguiu empatada e É o uma Iniesta pica. na prorrogação fez o gol do título espanhol. A Laranja Mecânica ficou com o seu terceiro vice e depois do jogo o Robben refletiu sobre aquele momento. O primeiro lance foi uma grande defesa do Casillas, a segunda jogada foi um erro meu. E anos depois ele complementou: vai ser uma parte de mim e da minha carreira pro resto da minha vida. Detalhe, pesquisando para esse É, vídeo aqui, cara, é tem um foda. trechinho que o Xavi disse o seguinte: se o Robben faz aquele gol, acho que a final já era. E Caraca. por falar em final Pô, meu de irmão, Copa, o que o. Assim, não vou dizer que é um bagulho que deve perturbar ele até hoje, a todos os momentos. Não. O cara é jogador de futebol. Quando você tá no esporte, principalmente de tão alto nível, assim, competindo com times e seleções tão fortes, você meio que tem que se acostumar que você não vai ganhar sempre. Na verdade, na maioria das vezes você vai perder, né? Pela quantidade de seleções e clubes que participam, tirando a Bundesliga ali, talvez, com o Bayern, na maior parte do tempo você vai perder, né? É algo que você tem que encarar. Mas, pô, você perder desse jeito, com uma falha sendo sua, tá ligado? Putz, óbvio que os companheiros também ficam tristes pra caralho por não ter ganho, tá ligado? De repente teve falhas de outros jogadores também. No gol do Iniesta, alguém da defesa deve ter falhado. Mas, porra, a responsa ficar no seu peito, de você falar, putz, tive 2 chances, que se eu acerto pelo menos uma delas, a parada poderia ter sido diferente. E você não conseguiu, puta, mano. Deve ser motivo de terapia, moleque. quando a final de 1994 chegou, Roberto Baggio era um dos o principais pênalti do jogadores Baggio. do planeta Terra. Jogando pela Juventus, o atacante empilhou taças e ainda conquistou a bola de ouro um ano antes. Ele era o camisa 10 e referência da Azzurra, que estava 12 anos sem conquistar o Mundial, tendo a oportunidade de ganhar ali o tetracampeonato. E inclusive, o Robertinho estava muito bem no mata-mata, tá? Ele salvou a seleção italiana contra a Nigéria, contra a Espanha, contra a Bulgária. E quando veio a grande final contra o Brasil, a partida permaneceu 0 a 0 e foi pros pênaltis. A gente não teve tantas chances claras assim, foi um jogo difícil. E como vocês devem saber, os italianos tinham perdido 2 penais quando chegou o momento do Roberto Baggio bater dele. O então bola de ouro vinha de 5 gols nos últimos 3 jogos da Copa do Mundo. A moral lá em cima, a fase era excelente. Mas o que veio, todos nós sabemos. Roberto Baggio quase Isolando mandou a um penal bola, pra mano. fora do estádio. E o Loucura. tetracampeonato não foi pra Europa, e sim pra América do Sul, pro Brasil. Graças Aquele a momento Deus. acabou se transformando também pro Baggio no mais difícil da sua carreira. É algo que não dá pra apagar. Ganhar uma Copa do Mundo era um sonho de menino, e nos Estados Unidos, o sonho acabou da única forma que eu não podia imaginar. Esse pênalti perdido pelo Baggio aí virou uma espécie de lenda urbana no futebol, né? É quase impossível falar de Copa do Mundo, especificamente da de 94, sem comentar sobre não, esse da de pênalti 94 perdido. não tem como. E hoje, provavelmente, as coisas mudaram, mas ali na década de 90, começo dos anos 2000, se tu isolava um pênalti na pelada, te chamavam de quê? De Roberto Baggio, exatamente.
Deve ser uma Outro pica. cracaço da pelota que falhou no momento decisivo foi um cara que não necessariamente perdeu um gol ou teve uma falha horrenda dentro de campo, mas sim uma das expulsões mais dolorosas da A história do das Beckham? Copas. Em 1998, Beckham era um dos astros do time inglês e por isso levava a esperança dos torcedores de Essa aí eu acho que eu já poderem soltar o vi em grito algum de vídeo, mas eu campeão não que lembro vinha pra Inglaterra exatamente o desde impacto que teve. 1966. Inclusive não veio até hoje. Só que nas oitavas de final contra a Argentina, o jogo foi pegado e o Beckham acabou caindo na catimba dos hermanos. A partida estava em 2-2 quando o volante Diego Simeone, exatamente o Simeone do Atlético de Madrid, esse mesmo, deu uma entrada pesada nas costas do Becks, que caiu no chão e fez ali com a perna um movimento de agressão em direção ao Simeone. Cá entre nós, falar que isso é agressão é muita forçação de barra, Pô, né? Foi um toquezinho bizarro. ali que claramente o Beckham fez de propósito, mas aquilo ali não machuca nem se fosse uma criança, né? De qualquer maneira, o juizão olhou e expulsou o Beckham. É Pô. doideira, né? Não existe, pô. Pô, não existe. Não existe, irmão. Não é nem só porque é contra a Argentina. Porque só isso já me faz ficar a favor do outro time. Da outra seleção, no caso. Mas, caralho, pô, isso aqui não existe, pô. Isso aqui não existe, irmão. Caralho, eu não sei se o juiz já deu o segundo amarelo e só não mostrou ali no frame do vídeo. O que já seria absurdo. Mas se ele deu vermelho direto, pô, meu irmão, tá de sacanagem. Contrata esse juiz pra vir apitar o futebol brasileiro então, porque ele já tem um pré-requisito que é ser horrível. Caralho. Pô, moleque, bizarro. Isso aqui é O bizarro. De Jong na Copa de 2010 bizarro. quase matou o Xabi Alonso e tomou só um amarelo. Mesmo sem um dos seus craques em campo, a Inglaterra acabou conseguindo segurar o empate, porém nos pênaltis foi desclassificada, perdendo para a Argentina. O Beckham virou na hora o retrato da eliminação inglesa. Ele era uma das grandes referências. Pô, mas com todo respeito, nesse caso aí, beleza, ele foi expulso, mas, pô, ele não pode ser o culpado, tá ligado? Se a torcida ficou mais puta com ele do que com o juiz por conta dessa parada, pô, não existe, mano. Do English Não Team existe. e acabou deixando os caras na mão, né? O Becks disse que nas ruas as pessoas xingavam e até cuspiam nele. Pô. Onde quer que eu Aí fosse, é eu era forçação de humilhado barra, pô. todos os dias. Eu não comia, não dormia, eu estava destruído, não sabia o que fazer. Como se não bastasse o hate da torcida, colegas de vestiário também criticaram bastante, Aí é como o foda próprio também. Michael Owen, que chegou a chamar a atitude do David Beckham de imatura e infantil. Cara, é uma das expulsões mais rigorosas que eu já vi, e o cara ficar Porra, marcado na bizarro, história por mano. causa disso aí me parece um pouco de exagero, né? Pô, Mas pra de caralho. fato, no mundo ideal, tu não entra na pilha e se tu tomou porrada, tu fica quieto, que é pra tu não ser punido depois. E a gente chega no final da lista então com o ucraniano mais amado da história do futebol, Andriy Shevchenko. O Sheva é um ex-atacante que fez parte de um dos melhores Milans da história, ao lado de cracassos como Kaká, Dida, Cafu, Maldini e por aí vai. Só que na final da Champions League de 2004 e 2005 aconteceu algo que acabou marcando o Shevchenko também. Primeiro que o Milan fez 3-0 e tomou um empate de 3-3. Porém, o que Isso é uma poucos pica. talvez lembrem é que no finalzinho da prorrogação aconteceu um lance que acabou consagrando o goleiro do Liverpool, o Dudek. Vem um cruzamento pra área, o camisa 7 do Milan sobe e finaliza forte no gol. O Dudek deu rebote e com o goleiro já vendido no lance, o Sheva tinha apenas o trabalho de colocar a redonda pro fundo das redes. E a queima-roupa, ele chutou em cima do goleirão, a bola subiu e foi Caralho, embora. pô, isso aí eu é- acredito que a é- maioria é das pessoas vergonhoso, não pô. colocam a culpa no Shevchenko. É mais uma defesa milagrosa do que um Ah, gol mas, perdido. pô, Deixa nos comentários pode, se você pô. acha que o Shevchenko tem culpa ou não. Mas não deixa de ser uma oportunidade de ouro, literalmente quase embaixo do travessão, que ele poderia ter chutado melhor. Isso é um fato, né? Agora, Pô, com talvez o certeza. Dudek tenha entrado um pouco na mente dele, porque o Shevchenko talvez tenha ficado um pouco abalado, já que nos pênaltis entre Milan e Liverpool, Ele a perde, cobrança né, eu do acho. Sheva, cracaço de bola, também parou no Dudek. E foi justamente com esse Caralho. pênalti perdido que o Liverpool conquistou aquela Champions no famoso Milagre de Istambul. E a gente não vai focar em pênaltis perdidos, porque daí já é quase um outro tema, né? Tem muitos casos que são só de pênaltis perdidos. Inclusive tem Correto. esse vídeo aqui, em que a gente fala de jogadores que foram heróis no tempo normal, mas vilão nas penalidades. É muito interessante assistir. Entrega de graça, Eita, de pô. graça ali pro Já começou outro vídeo aqui do nada. Pô, mano, vídeo absurdo. É o Aerofut, né? O que que eu vou falar? O Aerofut é sempre sensacional. Mas, cara, é foda, tá ligado? Pô, a maioria das vezes que um jogador falhar, quando for uma falha bizarra, não tem muito pra onde fugir. Ele vai ficar marcado por isso.
e querendo ou não, ele vai ser meio que escrachado, principalmente dependendo da importância daquela partida. Se você faz uma falha, sei lá, só, por exemplo, no quesito Brasil, se você só faz uma falha que faz o seu time ser desclassificado do estadual, porra, a torcida vai chiar e tal com razão, mas foda-se, né? Comemos. Agora, pô, se fizer igual os exemplos que eu citei no início do vídeo, pô. Por ser santista, talvez eu sinta mais raiva ainda. Por mais que o da Copa do Brasil eu não tenha assistido na época. Mas, pô, a falha do Nilson na final da Copa do Brasil 2015, pô, é pra matar o cara, pô. Não literalmente, pelo amor de Deus. Mas, pô, é pra escrachar o cara. O Jean Lucas chutando o chão no jogo que valia a permanência do Santos na Série A. Consequentemente, depois disso, o Santos toma o gol, aí tem que se arriscar, é a porra toda. E o Santos acaba caindo pra segunda divisão pela primeira vez em mais de 100 anos. Porque o seu jogador chutou o chão numa bola que estava de frente pro gol, não existe, tá ligado? Aí, que nem eu disse, tem que ser escrachado. Não tem pra onde fugir e, pô, você tem que aceitar. O jogador ganha milhões pra isso, ganha, porra, tem todas as regalias que qualquer pessoa gostaria de ter. Ele tem que conviver com essa porra, tá ligado? É claro que tem um lado humano da parada e você não pode passar demais dessa linha. Mas, porra, a pressão e os xingamentos é inerente, tá ligado? Não importa o que qualquer pessoa diga, vai acontecer. E não tem muito pra onde fugir, tá ligado? É parte do futebol.